já a palavra para o nosso palestrante. Um, dois. Foi nada. Foi inhame. Cará, que eu amo. Branquinho, fofinho, com manteiga e carne do sertão. Comi 4 rodelas de inhame. Entrei naquela sala andando. Saí de lá rolando. Teve uma hora que a pastora falou: pastor, quer uma tapioquinha? Eu falei assim: eu quero, mas não posso. Tô mole. Olha, há tempo que eu não como inhame como esse. Vou levar para o Rio. Quem tiver inhame para me dar, eu aceito. Cafezinho bem quente. Tomaram o caldinho? Sopinha? Estava bom? Também não provei ainda. Mandei guardar uma panela. Sabe o que é que eu vou comer amanhã no café da manhã? Mocotó. Ah, vocês sabem? Já tem uma panela guardada lá. Queridos, que bom, estamos de volta. Agora vamos novamente levar a nossa mente cativa à palavra do Senhor. O maior sinal, o grande sinal para a volta de Cristo é Israel. Deus conta o tempo das nações por intermédio de Israel. Além desses 2 livros, eu tenho mais 2, só que eu não tenho para servi-los. Esgotaram-se. Mas esse aqui, olha, somos a geração do acelerado cumprimento das profecias. Aqui nós mostramos como todo o cenário mundial se apronta para, primeiro, o governo do anticristo. O anticristo já está na terra. E depois a volta de Cristo. Então as profecias bíblicas estão se cumprindo ao longo da história de Israel e marcam o tempo das nações até o retorno de Cristo. Verdadeiramente, Israel é o ponteiro do relógio de Deus. Deus conta o tempo das nações por intermédio da nação de Israel. Teve um homem, um profeta, assim que consertar o sem fio, manda para mim, tá? Estão tentando aí? Obrigado. Esse profeta era um jovem muito focado em Deus. E Deus fez um trabalho com esse homem chamado Daniel, que é impressionante. A maior parte dos pregadores só falam em Daniel na cova dos leões. Eu quero saber lá de cova de leão. Isso foi para o passado. O mais importante que Daniel pregou e profetizou foi para os últimos dias.
para as coisas que estão acontecendo agora. O anjo Gabriel trazia as revelações para Daniel. E eram revelações tão poderosas, tão fortes, que o Daniel adoecia. Ficava sem forças. Porque a profecia entrava na cabeça dele e o corpo físico dele, impressionante. Eu sei do que se trata, eu sinto a mesma coisa, guardadas as devidas proporções. Às vezes eu estou estudando, escrevendo, começo a escrever 40 minutos, meia hora, aí começa a me dar uma moleza. O corpo doído da cabeça aos pés. Aí eu tomo Novalgina, sei lá, de pirona. E a dor continua. Às vezes me dá febre. Vou ao médico, aí o médico não sabe de nada, né? Eles dizem logo que é virose. Eu falei, virose não, meu filho, é escatologia. Aí cai a ficha. É essa busca que eu tenho em conhecer as coisas da profecia. Quer queira, quer não, isso afeta o corpo físico. Eu acho que eu estou falando aqui para muitos pregadores. Aqui eu sei que tem muitos pregadores. Tem um aqui que prega desde a juventude, desde 7, 8 anos. Já pregava, ali, ó. Misael. Misael, pastor, tem hora que você sai do púlpito quebrado, cansado, parece que virou uma laje, ou levou uma surra. Transferência do mundo espiritual para o mundo físico. O pregador é um vetor, ele é um receptor e um transmissor ao mesmo tempo. Porque nós recebemos do alto e transmitimos para o vertical, para o horizontal. E isso dói no corpo, dói na alma às vezes. Por isso que precisamos entender o que Daniel fez. Ele entrou na cova dos leões e fica falando isso, Daniel entrou na cova dos leões. Daí? Oi. Oi? Deu certo, no sentido que deu certo. Daniel profetizou há 2.500 anos. Dois. Obrigado. Coisas que estão acontecendo agora. Quando Nabucodonosor teve uma visão, aí chamou Arioque e falou, Arioque, reúne aí os meus feiticeiros, os meus mágicos, e eu quero que eles me digam a interpretação da visão que eu tive. Aí chamaram lá os magos, os feiticeiros da Babilônia, e foram para a frente do rei Nabucodonosor. Pois não, rei, pode falar a visão que tu teve, que nós vamos dar a interpretação. Nananina não, Nabucodonosor falou. Para eu saber que a interpretação é verdadeira, vocês também vão ter que dizer que visão eu tive. O Nabucão não era bobo, não. Primeiro vocês vão dizer qual foi a minha visão. Aí depois a interpretação. Alguém pôde? Quem pôde? Quem? Ah, vocês sabem. A história se desenrolou e daqui a pouco Daniel estava na frente de Nabucodonosor
Daniel falou, me dá um tempo, que eu vou conversar com o papai, e se ele achar por bem te revelar, eu volto e te revelo. O papai revelou a Daniel, e Daniel chegou para Nabucodonosor e falou assim, rei, tu sonhastes com uma estátua grande e amedrontadora. Essa é a cara do Nabucodonosor. Como é que ele sabe? Já pensou, hein? Daniel, judeu, hebreu, no cativeiro da Babilônia, servindo à corte de Nabucodonosor. Agora eu vou te dizer o que significa essa estátua. Primeiro, a estátua é formada por 5, diga 5, metais e produtos preciosos. Primeiro, ouro, prata, bronze, ferro e barro. Cada parte do corpo de um metal. A cabeça de ouro, o peito de prata, os quadris de bronze, as pernas de ferro e os pés, ferro misturado com barro. Agora eu vou dar a interpretação. Tu, Nabucodonosor, dizia Daniel, é a cabeça de ouro da estátua. A cabeça de ouro da estátua é o reino da Babilônia. É o reino da Babilônia. E por que ouro? Porque o teu reinado é excelente. Porque tu reinas sobre homens e animais. Não há reino como o teu, mas vai passar. Teu reinado vai passar. E no lugar dele vai surgir um outro reino, mais duradouro, mais duro, não tão excelente quanto o teu, mas mais duradouro. O peito de prata da estátua, que representou o reino da Pérsia. A Pérsia se juntou com a Média e fizeram o reino Medo-Persa, do qual também Daniel serviu. O reino de Ciro, de Xerxes, de Artaxerxes, de Dario. Mas esse reino da Pérsia, de prata, também vai passar. E haverá de vir um outro reino, que vai tomar conta desse reino, simbolizado pelos quadris de bronze, que foi o reino greco-macedônico de Alexandre o Grande, que também vai passar e virá outro reino, diga outro reino, as pernas de ferro da estátua, que foi na verdade o Império Romano. Que ainda não passou. Olha aí os estudiosos da Bíblia. O Império Romano, da época de Cristo, se desconfigurou como os traços culturais daquela época. Mas o Império Romano está vivo. E está no comando de toda a terra. Quer ver? Qual é o calendário que rege as nações hoje? Calendário gregoriano, romano. O sistema judicial, as leis basilares do direito, vem de onde? Roma. A cultura e o entretenimento ocidental tem qual origem? Greco-romana. As Olimpíadas gregas e as festas juninas romanas. O sistema de colonização do planeta parte de onde? De Roma. Da Europa, ocupando todo o mundo.
qual é a religião preponderante no mundo inteiro? Católico, apostólico, romano. Então Roma está viva. Tanto é que a igreja dita evangélica, a igreja dita da reforma, ainda se veste um pouco de Roma. O que tem de igreja aí fazendo São João do crente, crentão do crente, sei lá, festa junina dos crentes, tudo Roma. Venerar e adorar o domingo, Roma. Guardar o domingo, Roma. Pastor, nós temos que guardar o sábado? Claro. Como assim, pastor? O senhor é igual os judeus, ou os testemunhos de Jeová, ou os adventistas? Não. Mas o que verdadeiramente o crente guarda é o sábado. Quer que eu prove? Que dia é hoje? E amanhã? Para o crente amanhã também é sábado. Vai cair a ficha, quer ver? E depois de amanhã? Que dia? Pode falar, igreja, que dia? Não, para o crente continua sendo sábado. Eu estou vendo pelo sorriso de alguns que o Espírito Santo já está falando. Quando chegar na quarta-feira para o mundo, para o crente que dia é? Pegaram. Oh Deus! Porque nós estamos ligados àquele que é o Senhor do sábado. A Bíblia diz que o sábado tem que ser santificado. O crente vai ser santificado no domingo, na segunda ou na terça. Onde chegar um crente em Cristo, ali chegou o santo. O sábado está nele, e ele está no sábado, porque nós servimos ao Senhor do sábado. É tudo besterol. Está lá os adventistas ou os judeus, nós guardamos o sábado. Não esquecem que o sábado é um estado espiritual. Tem nada a ver com o dia da semana. O crente, quando chegar no seu trabalho lá na terça-feira, chegou ali o representante do sábado. Ali, o dia da terça dele é como se estivesse guardando o sábado. Está dado a pérola. Cada um processa como quiser. Tudo está acontecendo. Roma, melhor, Babilônia a cabeça, já passou. Pérsia ao peito, já passou. Quadris a Grécia, já passou. Ferro, Roma, está acontecendo até hoje. E o ferro misturado com barro, que forma os pés da estátua? Quem é? Quer saber? Quantos querem saber? Pega o livro. Está aqui. Tudo mastigado. É só engolir. A cronologia das nações no tempo de Deus. Está aqui a estátua.
do capítulo 2 de Daniel. E está ali Daniel capítulo 7, onde Deus mostra as bestas feras, que também quer dizer os reinos: o leão, o urso, o leopardo e um bicho híbrido, que é a mistura dos três. Está revelado em Daniel capítulo 7. Maravilhoso a revelação. Daniel disse que quando Nabucodonosor estava olhando a estátua, veio uma pedra e colapsa os pés da estátua. E a estátua não desce, ela cai. E quando ela cai, o ouro, a prata, o bronze e o ferro e o barro se estilhaçam, se esmiuçam. Estátua teimosa. Se esmiuçam. E o texto bíblico diz que o vento, diga o vento, leva os vestígios desse material para longe. E essa pedra, diga, essa pedra é tirada de uma montanha sem auxílio de mãos humanas. Essa pedra, diga, essa pedra vem em direção aos pés da estátua. A estátua, diga, a estátua, são os reinos gentílicos, humanos, a Babilônia, a Pérsia, a Grécia, Roma e a Roma de hoje, demonstrada na estátua. Aí de repente, diga, de repente, vem a pedra que sai da montanha. Bate aonde? Nos pés da estátua. A estátua cai e se dissolve. Eu já disse que a cabeça é Babilônia, que o peito é Pérsia, que o quadris é bronze, que as pernas é Roma. E os pés, quem é? Está aí a pergunta. Os pés é ferro e barro. Dá uma boa liga? Não dá liga. As pernas é o quê? As pernas é o quê? Roma. Ferro, que é? Roma. O ferro é o quê? Roma. E o barro? Significa que Roma vai se misturar com barro. Roma faz uma aliança com o barro. Quem é Roma? Roma é Roma. O anticristo vai sair de Roma para fazer uma aliança com o barro. Quem é Roma? É Roma. E quem é o barro? Eu vou perguntar agora, vocês vão saber. Vocês vão saber. Quem é o barro na mão do oleiro? Quem é? Nós. Quem falou nós? Quem falou? Então fala, estão com medo? Quem é o barro na mão do oleiro? Claro, claro que não. O barro na mão do oleiro é Israel. Jeremias capítulo 18. E tu, Israel, és barro em minhas mãos. Eu vou te amassar, eu vou te esfregar, eu vou te quebrar. Tu, Israel, que é peito empolado, que é um povo de dura cerviz,
Israel é carne de pescoço. E eu vou te quebrar. Vou te fazer descer a casa do oleiro. Isso não tem nada a ver com igreja. Se você já pregou dizendo que a igreja é o barro na mão do oleiro, refaça seus ensinos. Estude. Jeremias, capítulo 18, dá para botar aí, meu André? R.A. Versículo 1, isso. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do... e lá ouvirás as minhas palavras. Não é para isso aí, não é para a igreja. O irmão quer falar com alguém. E lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Continue. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão. Olha isso, que revelação maravilhosa. Tornou a fazer dele outro vaso. Quantas vezes Deus refez Israel? Segundo o bem lhe pareceu. Continue. Então veio a minha palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, não é igreja. Tem nada a ver com igreja. Antes do versículo 5 ainda. Não poderei eu fazer, ó casa de Israel, diz o Senhor. Pode pular. Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de igreja. 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 Não confunda Israel com a igreja. Nem substitua Israel pela igreja. Israel é Israel, igreja é igreja. Se vocês depois quiserem acessar o meu canal, tem uma live lá que eu respondo a Augusto Nicodemos, quando ele diz que Israel não tem mais nada a ver, que agora a igreja é o Israel de Deus, e que o plano de redenção para com Israel terminou na primeira vinda de Jesus. Os amilenistas, os calvinistas pregam essa mentira por aí afora, negam o milênio, negam a continuidade do plano de Deus para com a dispensação do povo judeu. A aliança que Roma fará é com Israel. As pernas de ferro e os pés de barro. O barro é Israel. Isso está lá, sabe onde? Em Daniel 9:27. Que ele fará aliança com muitos. Israel quer paz. E o anticristo vem propondo a paz. Israel será enrolado, engodado, enganado e fará uma aliança com o anticristo. Quando o anticristo manda parar os sacrifícios e as ofertas de manjares, aí diz assim: agora eu vou me assentar no templo de Israel e vou querer ser adorado como Deus. Aí Israel rompe o acordo. Aí começa a grande tribulação e o Armagedon. Para isso, o povo de Israel tem que estar pronto.
Israel foi golpeado de morte na Páscoa do ano 70. Diga, Páscoa do ano 70. 37 anos depois da volta de Jesus para a casa do Pai. Na Páscoa desse ano, os judeus desceram para a cidade de Jerusalém. A cidade ficava lotada na época da Páscoa. E na Páscoa do ano 70, o general Tito, filho do imperador Vespasiano, está tudo aqui, olha, tudo explicadinho aqui, cercou Jerusalém e começou a guerra contra Jerusalém. Durante quase 6 meses, tinha um judeu que tinha dupla nacionalidade, chamado Flávio Joséfo, que relata os acontecimentos. Mais de 1 milhão de judeus, 1.100.000 judeus, morreram. Por cima dos muros de Jerusalém foram jogados 110.000 cadáveres. Dentro da cidade, as mulheres estavam matando seus bebês para comer, para não morrer de fome. Até que os portões da cidade de Jerusalém ruíram, caíram, e as tropas de Roma, os exércitos de Roma entraram e começou a matança, a carnificina. Flávio Joséfo falou a Tito: Tito, isso já é covardia, eles já se renderam, estão matando crianças e mulheres e velhos, os soldados já estão mortos, o templo já foi saqueado, os sacerdotes e os levitas foram mortos, você quer mais o quê? Manda parar. E Tito deu ordem para os soldados pararem de matar, mas os soldados não ouviram. Ódio. E foi uma desgraça. 70.000 judeus foram levados de novo ao Egito para trabalhos forçados. E outros 70.000 foram levados para Roma para morrerem no Coliseu de Tito. O templo foi saqueado e Jerusalém caiu, como previu Jesus. Jesus, no Monte das Oliveiras, olhou para a porta oriental da cidade e disse: Ah, Jerusalém, Jerusalém, que mata os teus profetas. Quantas vezes eu quis agasalhar teus filhos debaixo da minha proteção, e vocês não quiseram. Como uma galinha guarda os pintinhos. Não ficará nesta cidade pedra sobre pedra. Olha a profecia de Jesus que se cumpriu 30 e poucos anos depois. E vocês, falando aos judeus: não me vereis mais, porque vocês não estão reconhecendo quem vos está visitando. Não me vereis mais, até que venhais a dizer: Baruch Rabá, Beshem Adonai. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Da mesma maneira que os judeus repudiaram Jesus, naquele dia eles terão que declarar: Baruch Rabá, Beshem Adonai. Bendito é o que vem em nome de Jesus. Irão reconhecer que aquele carpinteiro pobre, que não tinha onde repousar a cabeça, que andava com seus pés empoeirados na Galiléia dos gentios, que não entrou em Jerusalém num belo cavalo alazão, cercado de tropas e soldados. Pelo contrário, entrou em Jerusalém no lombo de um burrico, filho de jumento, filhote de jumenta, e atrás não tinha soldados, nem armas, nem lanças, nem espadas, nem paveses, apenas palmas de palmeiras.
E o seu exército era um comando suicida de 12 pescadores. Por isso os judeus não o aceitaram como Messias. Os judeus queriam um homem poderoso, rico, general de guerra, que tivesse dinheiro, de uma família tradicional de Israel, que entrasse em Jerusalém com tropas armadas. Aí entra o carpinteiro, filho de dona de casa e de artesão. Quem é esse? É ele, o Machia. Mata, não queremos esse Machia. Crucifica, crucifica. Nem João Batista entendeu a primeira vinda de Jesus. João Batista pregava assim, porque ele vem com a pá. Sabe o que é uma pá? Uma pá limpando a eira. Ele vem com o machado no pé da árvore. Ele vem com fogo inextinguível nas mãos. Era essa a pregação de João Batista. Preso, esperando a morte. Não estou ouvindo falar da arruaça que ele veio fazer. Não estou ouvindo. Meus discípulos vão lá e perguntem a ele se era ele mesmo que esperávamos ou havemos de esperar outro. Aí falaram para Jesus: Jesus, ó, João está em crise lá, porque não está vendo a pá, nem a foice, nem o fogo na tua mão. Aí Jesus dá uma declaração maravilhosa. Diga a João que os cegos enxergam, que os aleijados andam, que os endemoniados são libertos, que o que João prega é para minha volta, é para minha segunda vinda, porque quando eu voltar, eu venho com fogo extinguível nas mãos. E assim como Israel teve que estar pronto para a primeira vinda, Israel tem que estar pronto para a segunda vinda. Israel já está pronto. Os dias estão sendo contados. Tudo depois que Israel passou a ser uma nação novamente, está acontecendo no planeta Terra. A quantidade de pessoas na Terra mais que dobrou. A ciência e a tecnologia prepararam o sistema tecnológico do governo do anticristo. As nações que dizem paz, 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 mas já estão armadas até os dentes para a grande guerra mundial. Eu vou passar aqui agora no vídeo o cumprimento da profecia de Isaías 66:8, da qual o pastor se referiu, que está nesse livro, na ata da votação. Vejamos. Tem som, tá? Soviet Union, yes. Preste atenção United nisso. Kingdom, abstain. The United States, yes. Yemen, no. Cadê o pastor? Cadê o pastor Wagner? Não está não? Ele queria ver isso. Esse, pastor Wagner, veja isso. Tá? Veja isso. Dali acho que está melhor, pastor, lá onde ele está. Olha só, isso aqui não é filme, isso aqui é documentário. O filme é preto e branco, porque na época não tinha ainda equipamento em cores. Esse evento aqui que vocês irão ver agora
aconteceu em 29 de novembro de 1947. Esse homem que vai estar falando é o brasileiro gaúcho Osvaldo Aranha, que está presidindo a sessão 181 da ONU. E que, quando ele bateu o martelo, se cumpriu a primeira parte da profecia de Isaías 66:8. Uma terra num só dia. Vejamos. Soviet Union, yes. United Kingdom, abstain. The United States, yes. Yemen, no. The resolution of the DUC Committee for Palestine was adopted by 33 votes, 13 against, 10 abstentions. He was only said person. Com essa declaração de Osvaldo Aranha, a ONU devolveu um território a Israel menor do que o Piauí. E se cumpre Isaías 66:8. Uma terra num só dia. Eu vou parar por aqui. O vídeo é muito longo. Não vou continuar. Vou mostrar outro. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidamente. Vamos lá. Está aqui. Aí no ano seguinte, em 14 de maio de 1948, Israel já tinha terra. Faltava declarar a nação para que a nação fosse instituída. Se reuniram no dia 14 de maio de 48, o primeiro-ministro de Israel, David Ben-Gurion, onde hoje é o Museu da Independência, em Tel Aviv. Ele lê a Carta de Independência de Israel, lê em hebraico, que é outro milagre, a língua hebraica reviveu depois de morta. E ele leu o texto baseado na Declaração Balfour, que foi uma declaração escrita pelo Lorde inglês Arthur Balfour. Na Primeira Guerra Mundial, ele já declara que aquela terra de fato pertence a Israel, o que só se veio concretizar depois da Segunda Guerra Mundial. Nesse livro também tem a Declaração Balfour, que se tornou histórica, como base da Declaração da Independência de Israel. E agora o que vocês vão ver é um vídeo em preto e branco, David Ben-Gurion lendo a Carta de Independência. A bandeira da Inglaterra desce, no final do evento, a bandeira de Israel sobe. Qual é o maior símbolo de uma nação? A bandeira. E a bandeira de Israel, então, sobe nos mastros. Vamos ver se está aqui. במאי 1948, אחרי 30 שנות שלטון בריטי, עוזב הנציב העליון את פלסטינה, ארץ ישראל. Olha lá, a bandeira da Inglaterra desce. A Inglaterra tomava conta da terra. על החלטת עצרת האומות המאוחדות, אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. היא מדינת ישראל. Agora sobe a bandeira de Israel. Uma nação de uma só vez.
cumprindo o texto integral de Isaías 66:8. Tudo explicadinho aqui. Uma terra num só dia e uma nação de uma só vez. Diga comigo, igreja, isso aconteceu no dia 14 de maio de 1948. Um dia depois, no dia 15 de maio, 7 nações árabes se reuniram e invadiram Israel. Eles disseram assim: não vamos aceitar. Não, mas a ONU nada. Juntaram-se. Quem tem o livro, na página 34. Veja lá. O mapa do cerco das nações a Israel. O IEM de hoje manda míssil para Israel, dos Houthis. A Arábia Saudita, o Iraque, a Síria, a Jordânia, o Líbano e o Egito. Os generais se reuniram e falaram uns com os outros. Essa nação não vai durar 15 dias. Nós somos 7 poderosas nações. Eles estão chegando agora na terra. Nós temos tanques vindos da Rússia. Nós temos metralhadoras, lança-foguetes, tropas. Temos 35 mil soldados. Eles não têm a mínima chance. São meninos e meninas jovens que vão tentar guarnecer as cidades com armas sucateadas da Segunda Guerra e da Primeira Guerra. Nós vamos afogá-los no mar Mediterrâneo. Eles não duram 15 dias. Os generais já discutiam os espólios de guerra. Uns diziam aos outros: aquela mansão é tua, aquela outra é minha. Para os soldados, nós vamos entregar os despojos e as mulheres para eles violentá-las. E partiram para dentro de Israel. Partiram para dentro de Israel sem dó. E não fiquem vocês pensando que Israel recebeu apoio da Inglaterra, da França ou dos Estados Unidos. Ficaram sós. Eles só esqueceram uma coisa: ali dentro estava a poderosa mão do Deus de Israel. E eles saíram de lá envergonhados, 9 meses depois, derrotados. No passado, teve um povo que também quis afogar Israel no Mar Vermelho. Lembram? E esse povo ficou afogado no Mar Vermelho. Assim também, os árabes perderam a guerra de independência para Israel. Lá vem Faraó, na frente Israel, primeiro. Tá bom. Lá vem Faraó, quem chegará primeiro? Uma coluna de fogo durante a noite guia Israel. Os carros de Faraó no meio do caminho quebrados paravam. Israel prevalecia, na frente seguia. A noite para eles tornou-se em dia. Israel prevalecia.
na frente seguia, a noite para ele tornou-se em dia. Toda a igreja, lá vem Faraó, Faraó. Chegou primeiro, Senhor é Deus, lá vem Faraó, na frente. O Senhor é Deus. Cantam as. O Senhor é Deus. Declara, igreja. Canta a mocidade. Toda a igreja, o Senhor é Deus. Os velhos também cantam. O Senhor. Declara, igreja. Cantam as crianças. Com toda a força. Canta Israel. O Senhor é Deus. Aplauda o Senhor. Louve ao Senhor, ao Deus de Israel, ao Deus de Israel. Israel não perde guerra. Depois ganhou na guerra dos 6 dias em 1967, também está aqui. Ganhou a guerra do Canal de Suez em 1956, a guerra do Yom Kippur em 1973, a guerra contra o Hamas o tempo inteiro. E agora vai ganhar a guerra de Gog e de Magog, quando o Irã, que está bombardeando Israel, se juntar com a Rússia, com o Iêmen, com Putin, conquista, com Togarma, com a Turquia, virão com fogo nos olhos, gosto de sangue na boca, contra o povo de Israel. Mas o Senhor diz em Ezequiel 39 que fará uma sepultura para Gog nas montanhas da Judéia e fará cair a arma de sua mão, de maneira que o povo de Israel levará 7 meses usando os desgastes de guerra e 7 anos sepultando os mortos. Israel não pode perder guerra nenhuma, porque no meio desta nação há um trono. Há um trono, e o cetro não se arredará de Judá. O trono de Davi está incrustado no meio da nação de Israel, e só Yeshua pode ocupá-lo. Deus vai sustentar a nação hebraica até Jesus voltar para se assentar no trono e reinar sobre as nações da terra, durante o 7º dia, o Shabbat Gadol, o dia de Cristo na terra. Abaixo aqueles que estão ensinando por aí o amilenismo. Abaixo aquele que diz que o plano de Deus para com Israel acabou na primeira vinda. Os sinais, os acontecimentos estão acontecendo cabalmente, indiscutivelmente. Passover, the festival of freedom, the very name is... O que vocês vão ver agora não é um teatro. O que vocês vão ver agora é um sacrifício pascal, de Passover, no inglês, passagem.
Vocês estão vendo aqui um sacrifício da Páscoa judaica. Depois de 2000 anos, os judeus já voltam a sacrificar animais. E olha que o templo ainda não está refeito. O templo ainda não está reconstruído. Mas já existem lá em Israel os sacerdotes, os rabinos, a tribo de Levi, os levitas já estão lá. Toda a estrutura do terceiro templo já está pronta. Os móveis, a moveleria, as fardas dos sacerdotes, o peitoral das pedras das 12 tribos, a menorá, a mesa dos pães ázimos, a mesa de propiciação, o véu do templo que divide o santo dos santos, também já estão prontos. Tudo está pronto. As pedras angulares já estão cortadas. E assim que o domo da rocha sair do local próprio do templo, se começará a construir o templo de Israel, que será profanado pelo anticristo. Isso tudo na nossa geração. E a igreja displicente, e a igreja com uma agenda focada somente na primeira vinda. As escrituras dá ênfase à segunda vinda. Para cada vez que a Bíblia fala na profecia da primeira vinda de Cristo, o que aconteceu há 2000 anos, oito outras vezes, as profecias falam da segunda vinda. A primeira vinda já contou a sua história. Isso é o que está aí. A verdadeira esperança está na segunda vinda. E a igreja parou no tempo. A igreja não dá ênfase aos estudos da volta de Jesus. E tudo está acontecendo nas nossas barbas, diante de nós, nesta geração. E a igreja displicentemente desenvolve uma agenda secularizada, muitos eventos, muitos congressos, para que haja muito gospel mania, muitas canções, muitas cantigas, muita política, muito festa e nada de palavra, nada de escatologia, nada sobre a volta de Jesus, e os elementos estão se compondo. O que você vai ver agora já são ações na terra de Israel, já que são as preliminares da construção do terceiro templo, significando dizer que já que o terceiro templo será reconstruído e será profanado pelo anticristo, o anticristo já está entre nós. E a igreja dormindo, disputando cargos, diante de uma postura equivocada diante do mundo. Letargia espiritual. Acorda, crente que dorme. Se prepara, porque o Senhor está às portas. Ainda agora ouvimos uma canção aqui. Jesus está voltando. Não está voltando nada. Voltando é um gerúndio. Desde que eu me entendo por gente, ele está voltando. Desde que o meu bisavô morreu, está voltando. Usam esse verbo em um tempo indevido. Voltando. Nunca volta. Jesus voltará. No abrir e fechar de olhos. Porque senão ele está vindo de jegue. Esse voltando está vindo de jegue. Nunca chega, nem de avião.
ele voltará. Um piscar de olhos. Começa a fazer os sacrifícios em Israel. Isso aqui é algo real. Ouçam, assistam. O Instituto do Templo montou um estúdio para a prática de Passover, a oferência de Passover. The very name is synonymous with redemption, the Exodus, delivery from Egyptian bondage, and the birth of the people of Israel. Olha aqui alguns dos 144 mil. Quando eu estive em Israel, que vi aqueles garotinhos com o tizri, com o kippá, com a talite, Deus falou comigo: olha, Edinaldo, muitos desses aí eu vou selar com o meu espírito. Eles são daqueles dos 144 mil judeus que vão evangelizar o mundo quando a igreja for arrebatada. Não fique você pensando que o mundo vai ficar sem o evangelho, não. A misericórdia de Deus dura para sempre, inclusive na grande tribulação. Se você ficar na grande tribulação, já que vocês querem esperar a 7ª trombeta, ainda tem chance de salvação. É só não dar o seu pulso, nem a sua testa, para a besta gravar o seu número e a sua marca. Então muitos desses aí que são levitas e são descendentes de Arão, fazem esse cerimonial. Olhem. For 2,000 years, throughout their exile, the people of Israel prayed to return to Jerusalem after the renewal. Viram aqueles homens levantando o dedo? Quem viu? Muita gente não viu, vou voltar. Aí, está levantando o dedo? Igreja, você morreu? Você está aí? Olha, eu vou orar para todo mundo morrer, hein? Minha oração é forte. Me ajuda, eu já sou um velhinho. Me ajuda a pregar. Quando eu perguntar uma coisa, responda. Vocês estão vendo eles levantando o dedo? Oh, até que enfim, acordaram. Vou passar novamente. Olha aí. Por que eles levantaram o dedo? Não passa nada aqui não, olha. O Espírito Santo me mostra nos detalhes. Porque em todo aglomerado judeu, na sinagoga, no meio de uma paraxá, o dirigente fala assim: há algum descendente de Arão aqui? Há algum Cohen aqui? Os Cohen são descendentes de Arão. Quem for não precisa mostrar identidade, porque a tradição milenar junta esse povo. Eu estou arrepiado de maneira extraordinária. E quem é Cohen, levanta o dedo. Vocês vão ver que depois eles vão se vestir para ministrar o holocausto aqui. Olha que coisa linda. Of the Holy Temple. Our people have waited so long to fulfill the main commandment of Passover, the Korban Pesach, the bringing of the Passover offering. The Temple Institute was founded on the principle of doing everything within our power towards the rebuilding of the Holy Temple. This year, the Temple Institute took a giant step towards making this goal a reality, a practice Passover offering. Como eles não têm o templo, eles mandam um banner pintado como se fosse o templo para fazer o sacrifício. Including all the stages of the service. This was not an actual Passover offering, which can only be done on the Temple Mount in Jerusalem, but a drill for the purpose of increasing Israel's knowledge and preparedness for the actual bringing of the offering the moment this becomes possible. The Kohanim, descendants of Aaron and members of Israel's priesthood who participated in this event, are members of the Temple Institute's Nezer HaKodesh Academy for Priests in Training. O que eles estão examinando? Aquilo ali é o que? Uma lupa para ver o que? Se tem carrapato
se tem pulga, se tem feridas no cordeirinho. Esse cordeirinho é de 1 ano, é macho. E ele foi separado no quarto do 10º dia de Nissan. E aqui nesse momento é o 14º dia de Nissan. Exatamente como Deus ordenou o povo de Israel no Egito. Eles repetem segundo a Torá, o livro de Êxodo, separando o cordeiro no 10º dia e imolando no 14º. Um cordeiro macho, sem mácula, limpo. Por isso, aqui os sacerdotes estão com esse aqui está contaminado, tira. Esse aqui não presta, tira. Esse aqui serve, esse aqui serve. Os puros. Para simbolizar o puro. Yeshua HaMashiach. The Torah states, "Speak to the entire assembly of Israel, saying, on the 10th of this month they shall take for themselves, each man, a lamb or a kid for each father's house. It shall be yours for examination until the 14th day of this month. The entire assembly of Israel shall slaughter it in the afternoon." The Mishnah describes the steps of the Passover offering. The entire nation of Israel converges on the Holy Temple in Jerusalem. Many thousands of offerings are brought within a short period of time. The Kohanim need to be expert, sensitive, and focused. The words, "next year in rebuilt Jerusalem," are recited every year at the conclusion of the Passover Seder. But next year in rebuilt Jerusalem? Jerusalem is already rebuilt. All that remains for us is to make every effort towards the renewal of the divine service and the fulfillment of our destiny as the people of Israel. This is what the Passover Seder is really all about. This is the real Passover Seder. May we learn to bring the Passover offering this year in the rebuilt Jerusalem. Chag Kasher V'Sameach. Blessings for a happy and kosher Passover from the Temple Institute in Jerusalem. Aí está. Isso já começou a acontecer em Israel, depois de 2000 anos. Yeshua à vista, Jesus à vista. Agora, vou passar outro para vocês. A arquitetura dos planos do terceiro templo. Olha aí a planta do templo que será construído. Olha as plantas arquitetônicas. Olha aqui a planta virtual. Governo de Israel, o Instituto do Templo, convocou mais de 20 arquitetos para fazer a planta. Ninguém quis, mas um topou. Está aí a planta. Você está pensando que o terceiro templo vai ser igual aquele negócio ali no Brás? A casa de Abraão no Brás? Casa de Abraão não, o templo de Salomão do Brás, tem nada a ver com aquilo. Lá não vai ser gente passando para lá, para acolá, não. Só os levitas e sacerdotes. O povo fica no pátio exterior. E os que trazem os cabritos, os animais, no pátio exterior, onde tem o sacrifício. O que entra é só o sangue. E sabe quem é que vai levar o sangue? Lá na mesa da propiciação, querem saber? O sumo sacerdote de Israel. Quando foi que o último sumo sacerdote estava vivo? Há 2000 anos, quando Jerusalém foi destruída. Quando Jerusalém foi destruída, o sumo sacerdote morreu.
E depois de lá para cá, de 2000 anos, Israel não tem o quê? Sumo sacerdote. Mas agora, vocês vão ter uma surpresa. Pode falar. O templo vai ser construído na grande tribulação ou antes? Tem algum parecer? Antes. Antes da grande tribulação? Antes da igreja ser arrebatada. Por quê? Porque o templo será profanado pelo anticristo. Porque o anticristo vai fazer uma aliança com Israel. E no meio da tribulação, com o templo já construído, o anticristo manda parar os sacrifícios de animais e a oferta de manjares. E diz assim: não precisa mais sacrificar animais, nem oferecer manjares. Eu vou me assentar no trono no templo. A igreja, ela vai ver isso? Vai estar aqui? Nesse tempo nós já estamos nas bodas. Já está arrebatado, é isso. Porque quando o anticristo fala isso para Israel, Israel rompe o acordo nos primeiros 1260 dias. Aí o anticristo se levanta. Ah, vocês não querem não? Aí o anticristo vai para a Babilônia, o Iraque, no seu quartel-general. De lá ele convoca os exércitos das nações. Convoca para irem para Esdrealon, no lugar em hebraico que chama Armagedon, ao sopé do Monte Carmelo. Eu estive lá. Você sobe ao Monte Carmelo e olha, é uma infinitude de terra, tudo vazio. Ali estarão reunidas as tropas do anticristo, dos exércitos que ele vai convocar das nações, inclusive do Brasil. E na Agenda 2030 da ONU, que eu tenho aqui, eu acho que eu vou mostrar para vocês, já está previsto o exército mundial único, que servirá ao anticristo. Está tudo pronto, amada igreja. A igreja desperta, está tudo pronto. Então, esse templo já vai estar construído. Está tudo pronto, os móveis, as pedras, o dinheiro. Só não construiu ainda, porque no lugar do templo, que é o Monte Moriá, está lá o Domo da Rocha. Eu pensei que nesse bombardeio do Irã a Israel, pudesse cair umas bombas lá e liberar o espaço. Sei nisso também. Eu estou falando há 4 anos isso. Mas Israel preservou por causa do muro das nações. Há 4, 5 anos que eu estou falando que Israel faria um ataque preventivo ao Irã por causa das bombas atômicas que o Irã poderia estar fazendo. E agora aconteceu. Vejamos a planta do terceiro templo. Olhe como será. Tem som. Esses equipamentos estão todos prontos. Vocês vão ver como será o véu do templo. Olha aí, vai ser assim, o véu do templo. Aquele templo que se rasgou de cima a embaixo na época de Jesus. Está aí. Que separa o santo dos santos dos santos. O som não está bom. Essa é a menorá de 17 quilos de ouro batido. Já está pronta também.
Acabou. Obrigado. Esta é a planta virtual e arquitetônica do terceiro templo. Só basta aquelas duas construções desocuparem o terreno. O terreno, pastor, para o terceiro templo, é ali o tabuleiro de Araúna, que Davi comprou do Jebusita Araúna, que no século XVI os muçulmanos construíram o Domo da Rocha, aquela cúpula dourada, e a Mesquita de Al-Aqsa. E o lugar do templo é exatamente em cima daquela cúpula dourada. Aquilo tem que sair dali, de um jeito ou de outro. Naquele lugar, Abraão levou Isaque a sacrifício. E por isso aquele lugar é sagrado e consagrado ao Senhor. Antes do templo ser sagrado, o monte é consagrado. Está tudo pronto. As novilhas vermelhas já estão sendo produzidas, cujo sangue será para espargir em Hanukkah os equipamentos do templo para dedicar ao Senhor. Os levitas já estão treinados. Os descendentes de Coém, os sacerdotes, já estão prontos. E agora? Diga, e agora? Há 2 meses. Diga, 2 meses atrás. Há 2 meses, não precisa falar atrás, porque se você falar há 2 meses, já significa que foi no passado. Se não é um pleonasmo, há 2 meses atrás é um pleonasmo. Pense nisso agora, igreja. Leia, 1, 2, 3. Quem leu assim foi o último sumo sacerdote, no leito de morte, já não tinha mais voz para ler, aí leu assim como vocês. Nunca vi, misericórdia, estão sem força? Estão sem força? Aquela sopa não adiantou de nada, não? Leia novamente, 1, 2, 3. Entenderam o que leram? Depois de 2000 anos. Gente, olha, isso é um dos maiores sinais da volta de Jesus. Está todo mundo falando da guerra, da geopolítica, do colapso econômico, pensando que isso são sinais, e são, mas não como esse. Não como esse. Olha isso. Aqui foi quando Jerusalém foi destruído. Olha esse texto. Pode me ajudar? Que eu cansei um pouquinho a minha voz. Dá um microfone a alguém aqui que possa ler esse texto para mim. Um dos pastores ou pastor. Pega aqui o microfone, filho. O pastor, por favor, pastor, pode ler. Oséias capítulo 3, versículo 4. Isso. Porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal ou ídolos no lar. Que coisa, hein? Profeta Oséias profetizou que Israel ficaria muitos dias, que são anos, na verdade, milênios. Pastor, depois que o templo foi destruído, que a cidade caiu, de lá para cá, os filhos de Israel ficaram o quê? Muitos dias. Sem o quê? Sem rei. Não tinha administradores.
Eles começaram a voltar agora, no século passado. Quase 2000 anos. Quase 2000 anos. Sem nação, né? Sem rei, sem nação. Reis. Olha o texto, pastor. Que coisa mais verídica esse texto. Sem rei, sem príncipe. Muito revelador isso aí, né? Sem sacrifícios. Como é que iam fazer sacrifício sem o templo? Olha o que o profeta disse, que eles ficariam e ficaram. Sem coluna sacerdotal, porque não tinha mais sacerdotes. O cerco e destruição de Jerusalém na Páscoa do ano 70, comandada pelo general Tito, durante quase 6 meses a cidade foi cercada. Em apenas 3 dias foi construída uma cerca de estacas de 7 quilômetros, a fim de evitar a fuga dos sitiados. Era semana de Páscoa e a cidade estava superlotada, com aproximadamente 3 milhões, aqui é milhões, não é milhos não, de judeus de todo Israel. O historiador Flávio Joséfo diz que até às 11 horas, diga 11 horas da manhã, tinham sido sacrificados 255 mil animais. Cada animal era usado para imolar o pecado de 10 pessoas. Então você multiplica 10 vezes 255 mil, dá quanto, igreja? 2.550.000 pessoas dentro da cidade de Jerusalém, cercada pelos romanos. E o sangue na altura das canelas. Jesus previu isso e disse assim: ai das grávidas aquele dia. Quem estiver no campo, foge. Quem estiver no eirado, foge. Tomara que isso não aconteça no sábado, porque no sábado os judeus não podem andar mais de 1.000 metros. Os soldados romanos pegavam as mulheres grávidas, cortavam a barriga, tiravam o bebê, colocavam gatos dentro da barriga da mulher e costuravam. E cortavam as mãos das mulheres, para elas não poderem se suicidar, só para vê-las em agonias. Jesus falou: ai das grávidas naquele dia. A tragédia contra os judeus não deixou de acontecer até hoje. Essa raça é perseguida e odiada. De lá houve um espalhamento. Só que Deus não deixou isso escondido. Deus avisou ao povo de Israel que ia espalhar Israel por todos os cantos da terra. Deus avisou a Israel que eles iriam perder a cidade, iriam perder Israel, ia perder Jerusalém. Olha o texto de Amós: porque eis que darei ordens. O próprio Deus irá dar ordem, e deu: e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode trigo no crivo, sem que caia na terra um só grão. Vocês sabem o que é um crivo? É uma porta de madeira cravadas de pedra, onde o agricultor pega o fecho de trigo e bate para separar a palha dos grãos. E o vento espalha a palha. Deus disse que o povo de Israel ia ser espalhado por todo o planeta Terra, e foi. A profecia se cumpriu.
Olha o que diz Jeremias, Levítico: espalhar-vos-ei por entre as nações, e desembainharei a espada atrás de vós, a vossa terra será assolada, e as vossas cidades serão desertas. Aconteceu em risca essa profecia. Jeremias: espalhar-los-ei entre as nações que nem eles, nem seus pais conheceram, e enviarei a espada após eles, até que eu venha a consumi-los. Profecia contra Israel. Israel é a menina dos olhos de Deus, mas Deus não bota para debaixo do tapete nem mesmo o pecado do seu povo. E Ele está te vigiando. Brinca com Deus. Ele está me vigiando também. Ele quer você íntegro, para você poder ouvir teu nome ser chamado por Ele. Deus permitiu o espalhamento, mas agiu com mão forte para reajuntar na própria terra de Israel. Olha, gente, Deus foi quem espalhou. O mesmo Deus que espalhou, diga, o mesmo Deus que espalhou, junta Israel novamente, e já juntou. Essas profecias já se cumpriram. Olha o texto, olha que magnífico. Leia para mim, pastor. Jeremias 31:10. Ouve a palavra do Senhor, ó nações, e anunciai nas terras longínquas do mar, e dizei: aquele que espalhou a Israel o congregará e o guardará como pastor ao seu rebanho. Que maravilha, hein? Diga comigo, igreja: aquele que espalhou. Quem foi que espalhou? Também juntou. Declare isso: também ajuntou. E hoje Israel é uma realidade, se preparando para receber de volta Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias. Nesse momento, eles dirão para ele: Baruch Haba, Baruch Haba, Beshem Adonai. Bendito é o que vem, em nome do Senhor. Eles irão declarar isso. Quem jamais ouviu tal coisa? Isso aqui nós já vimos. A restauração da nação de Israel, isso aqui nós já vimos também. You all know how to go. Those who are in favor will say yes, those who are against will say no. Osvaldo Aranha. The abstainers always think they know what to say. We will start it now. Afghanistan, no. Argentina, abstention. Australia, yes. Belgium, yes. Bolivia, yes. Brazil, yes. Russia, yes. Egypt, no. El Salvador, abstention. Ethiopia, abstain. France, yes. Greece, no. Guatemala, yes. Haiti, yes. Honduras, abstain. Iran, no. Iraq, no. Lebanon, no. Essa ata aí, tá aqui, ó.
United Kingdom, no livro. abstain. United States, yes. At the subcommittee for Palestine was adopted by certain senators, subcommittee, United States. Agora, o pastor leu que os povos de Israel ficariam muitos dias sem rei, sem estola, sem príncipe, sem cidade, sem povo, sem nação. Mas olha a outra profecia de Oséias, leia. Oséias 3:5. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor seu Deus e a Davi seu rei. E nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Que maravilha, nos últimos dias, esses dias, depois de 2 dias, eles se voltarão para o Senhor. Agora olha essa. Vinde e tornemos. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e ligará. Olha isso, nos despedaçou, mas vai sarar. Fez a ferida, mas vai curar, vai ligar. Olha isso. Quando foi que Israel foi despedaçado? No ano 70, quando destruiu a cidade. Fez a ferida quando? Quando destruiu a cidade. O profeta já profetizou: Deus vai quebrar, vai fazer a ferida, vai despedaçar, mas vai ligar novamente, vai curar, vai restaurar, porque eles não ficarão caídos o tempo inteiro. Continue, pastor. Depois de 2 dias. Ou depois de quanto tempo? Depois de quanto tempo? Que significa 2000 anos. Israel ficou quebrado durante 2000 anos. Olha a profecia. Depois de 2 dias nos revigorará. No século passado, Israel voltou a ser uma nação. Já foi revigorado. Continue, pastor. E ao 3º dia nos levantará e viveremos diante dele. Pronto. E qual é o 3º dia? É o tempo presente. Quando a igreja for arrebatada, Israel vai entrar na contrição. O anticristo bombardeia Israel, mas Israel é salvo pelo próprio Jesus, que virá lá na Jordânia, em Edom. E quando os judeus olharem para ele, se cumprirá Zacarias 12:10. Interessante que o versículo é um versículo só, mas ele faz referência de 3 séculos. 3 milênios. 3 milênios. E é interessante porque também fala 2 dias, mas 2 dias representa 2000 anos. 2000 anos. Entra no 3º. Que é o tempo atual. Exato. Que Jesus voltará para eles. A Bíblia é um mistério, irmão. Você tem que ter a visão e a revelação de Deus. Versículo 3, pastor, termine aí. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva e a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva e como a chuva seródia que rega a terra. Ver tudo no livro de Escatom, página de 16 a 22. O Senhor virá para eles. Eles serão restaurados. O Senhor virá lá na Jordânia, em Edom. E eles estarão lá, os judeus remanescentes, tremendo. Jerusalém está sendo bombardeada. Lá em cima, 2/3 do povo judeu sendo mortos. Mas 1/3, a mulher vestida de sol, escapole, foge para o sul da Jordânia. Está tudo aqui, gente.
Está tudo explicadinho aqui, com os mapas da rota de Então fuga. aquela mulher, pastor, só tirando, aquela mulher do sol lá que fala é Israel fugindo para o deserto. É, Israel fugindo para o Já deserto. vi gente pregar que era a igreja. Tá Na grande tribulação, tá vendo aí? sem sentido. A mulher não está grávida. Quem está grávida é a primípara. Alguém mexe com medicina aí? Quem é a primípara? Hã? Não entendi. A mulher que vai dar luz ao primeiro filho. Isso está em Jeremias, falando que Israel é a primípara, que ainda está grávida de Cristo. Por isso que ela aparece no Apocalipse capítulo 12, grávida de Cristo. Está aqui, a mulher grávida, perseguida pelo dragão, que quer lhe matar o filho. Essa mulher do capítulo 12 de Apocalipse, ela tem uma coroa com 12 diademas, que simboliza as 12 tribos de Israel. Ela está vestida de sol, porque é a nação gloriosa. E os seus pés estão na lua, porque o calendário profético de Israel e de Deus é um calendário lunar, não solar. E ela geme com dores de parto para ter o filho. A igreja não tem dores de parto. Para nós, Jesus já nasceu. A mulher do capítulo 12 de Apocalipse é Israel, que fugirá para o deserto. E o texto diz que lá no deserto ela será guardada por 1260 dias. Está aqui todo estudo, olha, todo estudo. A mulher que vai escapulir para o deserto, e lá Deus aguarda por 1260 dias, até passar a ira. Ira de quem? Do anticristo, que tentará matar a semente da mulher Israel. A Bíblia é fabulosa. Quisera eu ter mais tempo com vocês, para esmiuçar isso tudo. A mim, pastor, isso aí foi muito esclarecedor, viu? Foi, né? Extraordinário. Para mim, meu Deus Então do céu. prossiga com a sua igreja. Olha, pegue aqui na página, mais propriamente na página 58. E estude isso aqui bem, que você vai esclarecer isso aqui com tempo para a sua igreja. Você tem a mente escatológica, desenvolva. Você pega fácil o texto e os mistérios, desenvolva. O terceiro templo, já passei aqui, já falei sobre ele. Estamos diante de um dos maiores sinais. Estou terminando, viu? Estou terminando. São 2 minutos para as 9 horas. Quando for 11h59, eu concluo. Amém? Fala sério. Amém ou não amém? Não amém, tá vendo? Vamos lá. Estamos diante, estou terminando mesmo. Persevere até o final. Estamos diante de um dos maiores sinais da volta de Jesus. A singeleza da profecia se esconde como pérolas, verdadeiramente pedras preciosas, oculta aos olhos de muitos. Algo de profundo significado profético está acontecendo silenciosamente. Ninguém fala disso. A mídia não fala. A mídia está falando das guerras, da geopolítica, da economia. A mídia fala aí de um quadro 9 dedos aí, terrível esse 9 dedos, mas não fala disso. Enquanto isso, os intérpretes da maioria estão olhando para a lagartixa na parede
focado apenas nos sinais mais evidentes, como guerras, colapso econômico, avanços da inteligência artificial, rumores sobre a Terceira Guerra Mundial, tensões políticas. A lagartixa na parede. Está todo mundo distraído com a lagartixa na parede. Olha lá a lagartixa, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá a lagartixa, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. E o negócio está acontecendo aqui. E o mundo, os intérpretes, teólogos, a igreja, os pastores, olhando para a lagartixa. Quem está falando disso? Longe das manchetes e distantes do epicentro dos acontecimentos que estão deixando o mundo em perplexidade. Uma notícia eclode como uma hecatombe no mundo espiritual e escatológico. O Sinédrio de Israel nomeia o primeiro sumo sacerdote depois de 2000 anos. De interrupção dos sacrifícios de animais com a destruição do templo de Jerusalém no primeiro século. Depois de 2000 anos, Israel volta a ter um sumo sacerdote. Não parece não? Pastor, então Israel é o relógio do arrebatamento. O senhor concorda com isso? Relógio de Deus para as nações. Para as nações. Fala de Israel, justamente que são todos sinais para a igreja, não é isso? Isso mesmo. Está aí. Baruch Kahane, o primeiro sumo sacerdote de Israel, eleito pelo Sinédrio depois de 2000 anos. Sabe o que significa isso? É que já tem um homem em Israel para ministrar os sacrifícios no terceiro templo. Significando dizer que o terceiro templo está pronto para ser construído. E que esse homem é o homem que vai levar o sangue do Cordeiro até o Santo dos Santos. E ele vai entrar com a estola sacerdotal, com sinetes amarrados na sua roupa e com uma corda amarrada no seu tornozelo. Ele abre o Santo dos Santos e entra. E enquanto o povo estiver escutando o barulho dos sinos, é porque ele está vivo. Se o barulho dos sinos pararem, é porque ele morreu. E aí os sacerdotes puxam ele pela corda, porque ninguém entra lá para tirar eles. Tudo isso está pronto agora com esse homem. É uma questão de tempo, igreja. É uma questão de tempo. Baruch Kahane, o primeiro sumo sacerdote de Israel, depois de 2000 anos. Enquanto o mundo inteiro volta seus olhos para guerras, crises políticas, inteligência artificial e colapsos econômicos, uma movimentação silenciosa, mas extremamente significativa, está acontecendo em Israel, bem longe das manchetes e das redes sociais. É sobre isso que vamos falar hoje. Você sabia que pela primeira vez, em quase 2000 anos, Israel nomeou oficialmente um sumo sacerdote? Isso mesmo, um homem vivo, treinado, descendente direto da linhagem de Arão, pronto para oficiar sacrifícios assim que o templo puder ser ativado. O nome dele é Baruch Kahane. E essa nomeação não é apenas uma curiosidade religiosa. Ela tem o poder de impactar todo o cenário profético descrito na Bíblia. Se você já ouviu falar sobre o terceiro templo, sobre a restauração dos sacrifícios ou sobre a profecia das 70 semanas de Daniel, saiba que este evento é uma peça fundamental nesse quebra-cabeça escatológico. Mas por que isso é tão importante? O que realmente significa ter um sumo sacerdote pronto para o serviço, mesmo antes do templo estar de pé? A resposta pode te surpreender. A profecia de Daniel
no capítulo 9, versículo 27, fala sobre um pacto que será firmado, o restabelecimento das ofertas e sacrifícios, e no meio dessa aliança, a interrupção desse culto por meio da chamada abominação da desolação, um dos sinais mais claros do fim dos tempos. Para que essas profecias se cumpram, é necessário mais do que a construção de um templo. É preciso sacerdotes, é preciso utensílios sagrados, é preciso vestes consagradas. E principalmente é preciso um sumo sacerdote que possa liderar esse sistema de culto. E agora, isso já existe. O que até pouco tempo parecia distante, quase impossível, está mais próximo do que muitos imaginam. O Instituto do Templo em Jerusalém não apenas reconstruiu os objetos sagrados, mas já treinou os levitas, restaurou os cânticos, produziu o óleo da unção e agora apresentou o nome do homem que está pronto para ocupar esse espaço. E o mais impressionante, isso está acontecendo agora, diante dos nossos olhos, sem alarde, sem cobertura da grande mídia, mas em total alinhamento com o que as Escrituras já haviam anunciado há séculos. Será que a contagem regressiva para o cumprimento dessa profecia já começou? Estaríamos de fato vendo as peças finais sendo colocadas no cenário do fim? Fica comigo até o final, porque hoje você vai entender o que realmente está por trás dessa nomeação, o que isso tem a ver com as profecias bíblicas e principalmente o que isso exige de nós como igreja. Mas antes de continuarmos, eu quero saber, de onde você está assistindo este vídeo? Comente aqui embaixo. Queremos levar a palavra de Deus a mais pessoas ao redor do mundo. Se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo para que mais pessoas despertem para a verdade. Em meio ao cenário espiritual. O vídeo é muito longo, não vou perder mais tempo. Só um minuto. Tá forte? Tô. Um velhinho segurando o outro. Tua igreja gostou. Gostou, né? Ele já está com os cabelinhos brancos aí, ó. Queridos, o gás acabou. Acho que foi aquele inhame. Quase que eu comi a terrina toda do inhame. E o irmão ali, não, estou de regime. Aí veio um negocinho assim de um milho esfarelado. Aí ele falou, aqui a minha mulher só deixou eu comer isso. Velho não tem regime não, pô. Mete a boca lá e come, vai comendo. Quantos anos você tem? Quanto? 57? Tá falando sério? Tá acabado, hein? Peguei. Pastor, como vai ser amanhã? Acabou hoje? Só à noite? À noite vai... Amanhã é Santa Ceia, então amanhã é um culto... O senhor vai falar para a gente sobre Jesus. Sim. No culto de Santa Ceia amanhã. Amanhã à noite? Amanhã à noite. Eu vou falar, não? Vai falar. Vou falar? Então vou falar amanhã à noite. Por hora termina o Ebom, não é isso, pastor? Isso. O Ebom termina aqui. Foi um mini Ebom. Conversei com o pastor para ele fazer um seminário aí de 3 dias longos, com o sábado o dia inteiro. Tem muita coisa para revelar. E é só vocês quererem, e o pastor também. Eu e Glorinha estamos à disposição. Amamos vocês. Muito obrigado pela acolhida, pelo carinho, pelo apoio aí da mídia.
dos músicos. Cadê o pastor Joabe, que deu toda a retaguarda, pelo carinho do pastor Wagner também, da pastora Cláudia. Muito obrigado por tudo. Não esqueçam de mim. Vou dar o último aviso a vocês. Abandono de velho é crime. Não me abandonem. Lembre de mim, orem por mim, pela minha saúde. E muito em breve, diga muito em breve, se Deus quiser, estaremos de novo juntos estudando a palavra. Shalom Adonai, Shalom Aleichem, que a paz do Senhor esteja convosco. Um beijo no coração de vocês.